O irmão Alfredo Ramos, de São Paulo, apresentou na web rádio Cristo Consolador o programa Estudando a Codificação Espírita, o livro A Gênese, São Chegados os Tempos, Sinais dos Tempos. Um programa simplesmente imperdível. Eu convido você para nos acompanhar aqui na página Estação da Luz Espírita, onde reproduziremos esse programa. E você aqui vai encontrar também o acervo que atenda às suas necessidades, às suas expectativas de estudo, pesquisa e lazer. Lembrando, sem fins lucrativos. O nosso objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E convidamos você para mais esse programa. Programa Espírita, Estudando a Codificação Espírita, livro A Gênese, São Chegados os Tempos, Sinais dos Tempos, com Alfredo Ramos, na web rádio Cristo Consolador em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos ao programa. Muito boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu peço desculpas, nós estamos uns minutinhos atrasados. Eu tive um problema técnico aqui no equipamento, mas graças a Deus já está resolvido. Estamos aqui juntos na nossa web rádio Cristo Consolador para o nosso programa de estudo da Gênese. Lembrando que na web rádio nós temos essa série de programas destinado aos programas básicos, a codificação básica do Espiritismo. Então, tem um programa para o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e o nosso, que é a Gênese, todas as terças-feiras, às 20 horas aqui. Eu peço desculpas que eu estou acelerando para recuperar um pouquinho o atraso que o meu equipamento aqui causou. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando num marco aqui, vamos falar hoje do capítulo 18, que é o último do livro, e eu creio que a gente consiga concluir hoje. Então vai ser muito interessante, muito importante, e eu convido a todos então para nos acompanhar, aqueles que vêm ao vivo, aqueles que vêm depois na gravação, para que a gente acompanhe esse último programa da série. Mas fiquem tranquilos, depois ele vai continuar, voltar desde o comecinho, ser reexibido desde o capítulo 1, do primeiro item do capítulo 1. Então todo mundo ninguém vai ficar descoberto. Eu vou convidar, então, a todos para nós fazermos, então, uma breve prece inicial. Vamos fazendo aquele recolhimento, aquela preparação que nós já conhecemos, do ambiente, do corpo físico e, principalmente, a preparação mental. Nós, que até agora estivemos envolvidos em muitos temas, estivemos em muitos assuntos palpitantes, muita emoção, e a nossa mente nunca se desliga, ela sempre está enganchada em algum assunto, em algum tema. Então, se nós mentalmente, de uma forma bem disciplinada, não escolhermos nos desligarmos de tudo, nós não vamos conseguir realmente relaxar e prestar a devida atenção no estudo da noite. Então, eu convido a todos para que deixem tudo que estava tomando atenção até esse momento de lado e vamos nos concentrar exclusivamente no estudo doutrinário que nós temos essa noite. Ao fazermos isso, nós vamos alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos objetivos. Isso cria uma energia sinergética muito poderosa. E todos nós, encarnados e desencarnados, com o mesmo objetivo, vamos agora nos ajoelhar em espíritos e rogar ao nosso Mestre Jesus que ele permita que a nossa noite seja de muito trabalho, muito estudo, muito aproveitamento e que nós consigamos galgar mais alguns degraus na escada da nossa evolução, nesse programa que sempre foi abençoado, que ele continue assim, servindo as pessoas, sendo útil para o engrandecimento espiritual e também o engrandecimento mental, informativo das pessoas. Senhor Jesus, abençoa o nosso esforço e permita então que a nossa noite seja de muito aproveitamento. Graças a Deus. Queridos irmãos, então vamos lá diretamente para recuperar o tempinho perdido, os minutinhos do começo. Então, vamos lá. Nós estamos hoje no capítulo 18. O capítulo 18, então, são chegados os tempos. E nós vamos estudar hoje sinais dos tempos e a geração nova. Vocês não fazem ideia de como
esse assunto, esse tema é atual. Hoje a gente fala abertamente da transição planetária, da passagem de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, e nós vamos ver como Kardec, em meados do século XIX, quando ele escreveu a codificação espírita, em particular a Gênesis, em 1868, a edição não polêmica mais aprovada. Então, olha como vai ser interessante e atual esse tema. Eu vou ler e vou fazer os comentários, então. Então, indo diretamente para o nosso estudo, capítulo 18, item 1, nós vamos ver, então, os tempos são chegados. Que tempos? Tempo do Apocalipse? Vai acabar o mundo? Não, não é nada disso. Tempo da transição. E é isso que nós vamos ver aqui. Sinais dos tempos. Item 1. Dizem-nos de todas as partes que os tempos marcados por Deus, em que vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade, são chegados. Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? Jesus falou isso. Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. Aos seus olhos, não são mais que a expressão de uma crença pueril, sem fundamento. Para os incrédulos. Para a maioria dos crentes, elas possuem qualquer coisa de místico e de sobrenatural, que lhes parece ser o prenúncio da ruína das leis da natureza. As duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira, porque envolve a negação da providência, e a segunda, porque aquelas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Então não vai acontecer nada com esse planeta, vão acontecer fatos que vão acelerar a regeneração, mas não vai ter nenhum cataclisma aqui, não vai ter nada daquilo que os mais fanáticos pensam. É uma transição, e toda transição na natureza ela é lenta, ela é gradual, embora agora ela já está bem adiantada, mas não acontece nada por espetáculo. Na criação, tudo é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Nós devemos, pois, inicialmente, afastar qualquer ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada, lembra que a nossa época que o Kardec menciona, meados do século XIX, mas só que isso aqui vale perfeitamente para este dia, este minuto aqui, 5 de abril de 2022. Se a nossa época está marcada pela realização de certas coisas, é porque elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Como eu disse na outra vez, esse planeta tem um projeto, ele tem rédea, ele tem um piloto que é Jesus. Então, nada acontece aqui ao acaso, tudo tem uma razão de ser. Nós, aqui na nossa pequenez, nós ainda não entendemos tudo, mas tudo tem uma razão de ser. Isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, fisicamente. E moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, o nosso planeta ele evolui fisicamente, no plano físico, e pela tecnologia, pela ciência, por tudo mais, e moralmente pelo conjunto mental das pessoas que compõem a humanidade. Esses dois tipos de progresso seguem um ao lado do outro e marcham paralelamente, uma vez que a perfeição da habitação está relacionada com a do habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações, constatadas pela ciência, que o tornam progressivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência e do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que a melhoria do globo se realiza sob o poder das forças materiais, os homens também concorrem para isso, com os esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Este duplo progresso se realiza de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível. A outra por mudanças mais bruscas. Cada uma delas resulta
em um movimento ascensional mais rápido, que marca por características acentuadas os períodos progressivos da humanidade. Então, o que acontece é que as mudanças sempre ocorrem de uma forma lenta. Quando está na divisa, quando você cumpriu todo um período num certo nível, como nós no grau de expiação e provas. Quando chega no período da transição, em que o planeta será promovido para o próximo degrau da escala evolutiva dos mundos, e no nosso caso vamos passar para um mundo de regeneração, ocorre uma certa aceleração. O plano espiritual toma algumas providências para acelerar a transição, porque durante todo aquele tempo, desde que começou aquele estágio, ele vem lentamente evoluindo, moral e fisicamente. Quando está próximo da virada do calendário, que nós vamos passar então realmente para outra, e vai acontecer isso, em que vai ser demarcado um nível mínimo de padrão mental, padrão evolutivo, para que os espíritos que estiverem abaixo daquilo não fiquem aqui, os que estiverem acima vão permanecer. Quando acontece isso, ocorrem providências dentro das leis naturais para acelerar a transição. É exatamente o que nós estamos vivendo agora, né? Esses movimentos, subordinados nos detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são, de um certo modo, fatais no seu conjunto, porque eles terão que acontecer, porque estão submetidos a leis, como as que operam a germinação no crescimento e na maturação das plantas. Visto que o fim da humanidade é o progresso, a finalidade da humanidade é progredir, apesar da marcha retardatária de algumas ou muitas individualidades. É por isso que o movimento progressivo é algumas vezes parcial, isto é, limitado a uma raça, a uma nação ou às vezes a algum grupo. E outras vezes ele é geral, porque tem muita gente resistente e que atrapalha o progresso. Se esses resistentes estão em cargo de comando, eles atrapalham mais ainda, né? Mas eles não conseguem deter. Assim, o progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência de Deus, tudo o que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando então a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Como também se pode dizer que em tal estação eles são chegados para a maturação dos frutos e da colheita. Então, meus irmãos, é isso. Os tempos são chegados, é isso que quer dizer. Não é que os tempos são chegados para o fim do mundo, para um desastre, para terremoto, para fogo, para enxofre, nada disso. Os tempos são chegados para a mudança de patamar evolutivo do planeta Terra. Eu vou repetir sem querer me tornar cansativo. Nós vamos passar de um nível de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. O tempo chegou. Nós estamos em pleno processo de transição. Essa transição, quando começou? Começou até antes da codificação do Espiritismo. Todas as providências, o planeta vai seguir um projeto. Então, por exemplo, a criação daquele sistema filosófico do iluminismo fez parte, porque o iluminismo ele ajudou a criação do espiritismo, porque ele mudou a mente das pessoas. O positivismo, o naturalismo, em que as pessoas se desvincularam, se libertaram das crenças fanáticas religiosas que contrariam a ciência e passaram a acreditar na ciência, na voz da realidade, do fato observado, do fato constatado. Então, aos poucos, como se vê, tudo foi degrau a degrau. Uma coisa está relacionada na outra. Um fato ocorre, desencadeia outro, que desencadeia outro. E isso aconteceu, então, vamos dizer assim, no final do século XVIII, ou seja, mais ou menos 200 anos, que começou esse processo da transição. E agora, nós estamos já na parte final da transição. Então, algumas providências, como eu disse, vão ter que ser aceleradas.
vocês não tenham dúvida que essa pandemia de Covid que nós tivemos não foi castigo de Deus. Isso aí é dentro da lei natural, observando rigorosamente a lei natural de como funcionam as coisas. Essa pandemia veio para mudar muita coisa, e mudou. O mundo não é e nunca mais será o mesmo do que era antes da pandemia, tanto em termos científicos como em termos comportamentais. As pessoas são outras, tudo mudou. Então, o sinal dos tempos é isso, é o sinal dos tempos da transição planetária, em que nós estamos em plena ação e já na parte final. Item 3. Pelo fato de um movimento progressivo da humanidade ser inevitável, porque ela está na natureza, não se segue que Deus seja indiferente e que depois de ter estabelecido leis, tenha se recolhido à inação, deixando as coisas caminharem por si mesmas. Suas leis são eternas e imutáveis, as leis de Deus, sem dúvida. Mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Seu pensamento, de Deus, que penetra tudo, é a força inteligente e permanente que mantém tudo em harmonia. Se esse pensamento deixasse de atuar um só instante, o universo seria como um relógio sem um pêndulo regulador. Assim, Deus vela incessantemente pela execução das suas leis. E os espíritos que povoam o espaço são os seus ministros, encarregados dos pormenores, segundo as atribuições que correspondem ao seu grau de adiantamento. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, ou seja, não pode ser medido, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. São os prepostos de Deus, os espíritos puros que já chegaram ao grau de perfeição, que estão atuando na administração do universo, sob o comando de Deus. Conduzido por um número não menos incomensurável, então, de inteligências. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem a sua parcela de ação sob as vistas do soberano Senhor, de Deus, cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Sob o império desta vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem e harmonia. O que para nós tem a aparência de perturbações são movimentos parciais e isolados que nos parecem irregulares, vide pandemia, apenas porque a nossa visão é limitada. Nós enxergamos as coisas do nosso pontinho de vista tacanho aqui. Então, para nós é um absurdo, mas não é. São providências que são tomadas para acelerar o processo. Se pudéssemos abarcar-lhe o conjunto, nós veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes e que elas se harmonizam no todo. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente entre os seres desmaterializados que vêm para o fim, para onde tendem todas as coisas, os espíritos puros, dos quais alguns têm conhecimento direto do pensamento de Deus e que presumem, pelos movimentos parciais, a época em que se poderá realizar um movimento geral, assim como se presume de antemão o tempo que falta a uma árvore para produzir os frutos, e como os astrônomos calculam a época em que vai ocorrer um fenômeno astronômico pelo tempo que falta a um astro para realizar a sua revolução, o seu movimento. Então, os espíritos, eles pressentem isso, embora Deus é que saiba as datas, né? E como já foi dito aqui, só ele sabe, né? Mas os sinais mostram e os espíritos se preparam, aqueles que são administradores desse nosso planeta, desse nosso cantinho do universo, se preparam com providências para efetuar a mudança que está em pleno curso. Porém, todos aqueles que anunciam esses fenômenos, os autores de almanaques que predizem eclipses, marés, certamente não estão em condições de fazer eles mesmos os cálculos necessários. Eles nada mais são do que ecos, assim como os espíritos secundários, cuja visão é limitada e que nada mais fazem do que repetir o que os espíritos superiores quiseram lhes revelar. Até o presente, e eu posso dizer até o presente mesmo,
A humanidade tem realizado progressos incontestáveis. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam sido alcançados. Sobre o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material, ainda lhes falta um imenso progresso a realizar, o de fazer e reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resquícios de um outro tempo, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que podiam, seriam hoje um entrave, tal como uma criança estimulada por móveis que se tornam impotentes quando vem a idade madura. Não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento, da moral, e para isso é preciso destruir tudo que se pode estimular neles, o orgulho e o egoísmo, que são as raízes de todos os males. Este é o período em que vão entrar doravante e que marcará uma das principais fases da humanidade. Essa fase que se elabora neste momento é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade adulta é o complemento da juventude. Ela podia, então, ser prevista e predita de antemão. E é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados, pelos sinais que são claríssimos, né? Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo ou a uma raça. É um movimento universal. Universal no caso do planeta inteiro, né? Não é todo o universo. É o nosso planeta que está em fase de transição, que se opera no sentido do progresso moral, porque tecnologicamente nós já atingimos um nível suficiente para sermos um mundo de regeneração. O problema é o nível moral, que ainda uma boa parte da humanidade ainda não atingiu. Então tem o saber, mas não tem ainda a moral. Então, e precisamos dos dois equilibrados para poder nos considerar realmente seres do mundo de regeneração. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que mais se lhe opõem trabalham para o seu insucesso. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada por elementos mais depurados, se encontrará animada de ideias e de sentimentos, muitos diferentes dos da geração presente, e podemos dizer até da presente nossa aqui também, que se vai a passos de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história. Kardec está falando isso em 1868. Tal como hoje, os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas que já foram superados. Então, no tempo de Kardec já estava assim, agora melhorou um pouco mais, mas como lembram das providências que são tomadas para acelerar a regeneração? Uma delas é dar a última oportunidade de reencarnação a espíritos que estavam há muito tempo insistentes, recalcitrantes, é a palavra bonita, insistentes no mal, que não estavam encarnando há muito tempo porque estavam encarcerados, estavam em desequilíbrio no umbral. E mesmo esses, pela justiça e pela bondade de Deus, é dado essa última oportunidade meio que em massa agora. Por isso a gente vê tanto absurdo, tanta atrocidade, tanta gente fazendo coisas que você não acredita que uma pessoa daquela possa ser do gênero humano, o tamanho, as barbaridades que essas pessoas fazem. Mas são esses espíritos que estão reencarnando por uma última oportunidade, ainda não estão prontos, perdem a última oportunidade, mas enquanto estão aqui provocam tragédias, escândalo e tudo mais. E isso é divulgado. Então a sensação que nós temos é que o mal predomina, mas não é. É porque o mal é divulgado e o bem não é. Vai você fazer uma caridade, ver se vai sair no Jornal Nacional, não vai. Agora faz uma bobagem lá, vê se não aparece, é manchete. Infelizmente o homem é assim, né? Então, meus queridos irmãos, essa é o sinal dos tempos. É isso em que nós estamos. O Kardec descreveu aqui e continuou descrevendo um pouquinho mais para frente, que nós vamos ainda acompanhar, essa fase
de transição em que nós estamos. Os tempos chegaram e chegaram mesmo. Não tem volta. Nós estamos caminhando rapidamente. E o que vai acontecer? Daqui a pouco nós vamos falar o que vai acontecer com as pessoas. Nós estamos falando dos sinais, do que está acontecendo no ambiente, no planeta, mas mais especificamente com as pessoas. Mais um pouquinho a gente já chega lá. Item 9. A humanidade é um ser coletivo em que acontecem as mesmas revoluções morais que em cada ser individual. Olha como é que ele fez. Ele viu a humanidade como se fosse um ser só, um ser coletivo. Com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e outras de século em século. Então, as transições são lentas, né? Acompanhando-se a evolução da humanidade através dos tempos, pode-se ver a vida das diversas raças marcadas por períodos, que dão a cada época uma certa fisionomia particular. Ao lado dos movimentos parciais, há um movimento geral que dá impulsão à humanidade inteira. Mas o progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento. Tal como uma família composta de vários filhos, dos quais o mais novo, por exemplo, ainda é um bebê e o primogênito tem já 10 anos, dentro de 10 anos o primogênito terá 20 e será um homem. O mais novo terá 10, posto que mais adiantado ainda será uma criança, mas por sua vez tornar-se-á um homem. Assim ocorre com as diferentes partes da humanidade. As mais atrasadas avançam, mas não poderiam ser de um salto, até atingir um nível das mais avançadas. Então, para a gente entender, a humanidade como um todo não está num nível só de evolução. A humanidade tem um mínimo e um máximo, e toda a humanidade está espalhada nesses diversos graus de evolução. Só que todos eles ainda dentro do mundo de expiação e provas. Logicamente, quem está no mais alto está mais perto de dar o salto para poder entrar no mundo de regeneração. Então, a humanidade está nessa faixa, vamos dizer assim. Cada homem está num certo nível, numa linha aqui desta faixa. O que acontece é que aqui que vai acontecer na transição, vai ser desenhada uma reta aqui, daqui para cima, quem atingir aquele mínimo vai permanecer neste planeta. Quem não atingir este mínimo vai acontecer o quê? Vai emigrar, vai ser levado para outro mundo mais primitivo, que ainda está em fase primitiva ou de expiação e provas bem no começo, para fazer duas coisas. Primeiro, para continuar o seu progresso, a sua senda evolutiva, mas num mundo mais duro, mais primitivo, porque ele não atingiu o nível mínimo, a linha de corte, a nota de corte aqui no mundo de regeneração. Então ele vai lá para continuar a sua própria evolução. E em paralelo, esses seres humanos que estão indo, eles têm conhecimento tecnológico, científico, eles têm informação, inteligência no sentido científico, mas não tem falta moral, é a moral que falta. Então, eles vão lá para aprimorar a moral e para levar o conhecimento científico para ajudar no progresso daquele mundo primitivo em que eles estão indo. Então, eles vão ser enxertados ali e vão, com o seu conhecimento, fornecer isso e ajudar aqueles seres mais primitivos daquele mundo em que eles estão imigrando para que eles possam, como coletividade, também começar o seu caminho evolutivo. Isso aconteceu no planeta Terra há mais ou menos 12 mil anos. Se vocês olharem historicamente, isso é ciência, na ciência da história, antes de 12 mil anos, não tinha, a humanidade passou 4,5 bilhões de anos, que é a idade no planeta, sem fazer nada, sem produzir intelectualmente nada. Ficaram só sobrevivendo, caçando, comendo, aprendendo. De 12 mil anos para cá, a evolução da humanidade deu um salto até esse ponto que nós chegamos, estamos enviando o homem para a Lua, e nós estamos hoje. Por que só de 4,5 bilhões de anos de história? Porque só nos últimos 12 mil, que não é nada, é um estalar de dedos, porque só nesse período curto começou a haver o progresso da humanidade. Foi exatamente quando nesse planeta nós recebemos uma leva de espíritos que foram exilados de um outro mundo que estava nesse mesmo processo que nós estamos hoje, passando por uma transição. Alguns não passaram na nota de corte e vieram para cá. E a partir daqui eles ajudaram a evolução do nosso planeta e, ao mesmo tempo, que continuaram a sua própria evolução moral.
Muitos deles já conseguiram, já até voltaram para o seu mundo de origem. Outros ainda permanecem aqui, porque não conseguiram nem aqui fazer a evolução moral, para a gente entender. Então, é isso que vai acontecer agora, né? Então, é isso que nós vamos falar aqui no item. Deixa eu já ir aqui só um segundinho aqui. Estou adiantando aqui no computador aqui. Só mais um segundinho, pessoal. Esse é o que nós vamos falar na questão da nova geração. Então, vocês entenderam a questão. Então, esse conjunto de pessoas, nós temos hoje mais ou menos 7 bilhões de espíritos encarnados e mais uns 20 bilhões, ou talvez um pouco menos, de desencarnados no planeta Terra. Esse é o conjunto da humanidade. Desses 20 e tantos bilhões de almas que existem aqui, seja encarnadas, seja desencarnadas, uma parte vai permanecer aqui, aqueles que atingirem a tal da nota de corte. E outra parte vai ser exilada para mundos mais adequados ao seu nível de evolução moral ainda não tão evoluído. E, em paralelo, nós vamos receber também uma migração de espíritos já mais evoluídos, que vão chegar nesse planeta para ajudar a implementação da regeneração. Então vai haver uma mistura. Quem vai continuar reencarnando nesse planeta? Os espíritos que atingiram a nota de corte e uma nova leva de espíritos já evoluídos, já do mundo de regeneração, que vão começar a encarnar aqui como missionários para ajudar a elevar esse mundo de regeneração, continuar o seu progresso. Isso é o que se chama da nova geração. Todos nós aqui, eu tenho certeza, estamos observando, e é senso comum, todo mundo fala a mesma coisa. Parece que as crianças hoje são mais espertas, mais inteligentes, já nascem sabendo muito mais do que antigamente. Isso já mesmo no prazo dessa geração em que nós nascemos. Não estou falando de 300 anos atrás. Estou falando nesse prazo de vida que nós estamos, os encarnados de agora, os mais antigos, estão vivendo. É notório que as crianças que estão nascendo agora são mais espertas, são melhores, são mais evoluídas, aprendem muito mais rápido, têm reações que surpreendem a todos e para o bem, porque já fazem parte da providência da regeneração a chegada desses espíritos melhores que estão reencarnando. E eles vão ajudar as nossas crianças, a maioria delas, porque alguns ainda são aqueles espíritos recalcitrantes, mas a maioria delas vão ajudar todo o planeta, todos nós, a dar esse passo adiante. Eles vão melhorar o nível mental do planeta, o nível evolutivo, isso vai acontecer. A coletividade da humanidade vai evoluir. Então, eu vou ler aqui a nota do Kardec, lembrando que esse livro foi escrito em 1868, e vocês vão ver como isso é atual. A nova geração. Para que os homens sejam felizes sobre a Terra, ou seja, que eles entrem na regeneração, é preciso que ela seja povoada somente por bons espíritos encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Então, aqui não vai ser ainda o paraíso, mas vai ser um local onde o bem sobrepuje muito o mal. Com certeza que a gente tem a intenção. Nós vamos continuar aprendendo, evoluindo, mas o bem já vai prevalecer, o que já é um alívio. O tempo sendo chegado, que é uma afirmação do Kardec, o tempo chegou. Uma grande imigração se verifica. Emigrar é sair. Neste momento, entre os que a habitam a terra. A dos que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca. Não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos. Palavras do Kardec. Por quê? Caso contrário, lhe trariam de novo a perturbação e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Eles irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças inferiores atrasadas, talvez aqui no nosso planeta, se ainda assim permitir, que serão o equivalente de mundos inferiores, para onde levarão seus conhecimentos adquiridos e terão por missão fazê-las avançar,
esses mundos primitivos. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. A Terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente, de forma natural, e a nova a sucederá da mesma maneira, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Então está aqui dito com todas as letras. Não vai haver destruição desse mundo, não vai haver bola de fogo, não vai haver enxofre, não vai haver inundação, não vai haver raio, não vai haver nada, não vai haver cometa, nada. A Terra não será fisicamente destruída. A transição é essa. Espíritos que vão desencarnando, aqueles que não atingirem o nível, não é encarnado. Ninguém, como eu disse na outra semana, não vai baixar aqui uma nave espacial e começar a levar encarnado para outro planeta. Esquece. O processo é, à medida em que as pessoas vão desencarnando, vão retornando ao plano espiritual, ele vai sendo medido. Você está no nível? Tô. Fica aqui. Você vai reencarnar um pouco mais para frente. Está no nível? Não. Irmão, você vai continuar em outra escola. E já vai para emigração, vai para o processo de emigração. E não tem jeito, isso já está acontecendo. Isso aí não vai acontecer. Já está acontecendo. Tudo, pois, se passará exteriormente, como de hábito, com uma única diferença, mas uma diferença capital, a de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra não voltarão mais a encarnar nela. Em uma criança que nasça no lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que nela poderia encarnar, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, vai começar a polvilhar. Aquele espírito ignorante, que não atingiu o nível, que acabou de desencarnar, ele não vai voltar a reencarnar. Quando reencarnar, esse não vai. Quem vai reencarnar no próximo corpo vai ser um espírito já melhor, que vai ajudar a elevar o padrão da Terra. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corpórea do que de uma geração de espíritos. Mas eu vou fazer uma observação aqui. Assim, aqueles que esperam ver a transformação ocorrer através de efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. Com relação à mudança, como a gente está vendo, então, a mudança vai ocorrer no plano espiritual melhor. Espíritos inferiores vão sair, espíritos superiores vão entrar, e alguns espíritos que aqui atingiram a nota de corte vão permanecer. E com relação ao corpo físico, meus queridos irmãos, não vai haver nenhuma mudança drástica. As mudanças são sempre lentas, mas vai haver mudanças. É muito simples. Que tipo de mudança? Olha como é que era o homem da caverna. Lá, olha as figuras, tem gravuras para isso. Não era uma coisa grosseira, maior. E hoje ele foi se afinando, foi se sutilizando. Então hoje o homem tem esse aspecto que para nós é muito mais sutil, muito mais suave, muito mais desenvolvidos do que os homens da caverna, que a gente consegue ver por gravuras. Os cientistas conseguem reproduzir pelos ossos e com programas de computadores, eles reproduzem como seria a aparência de um homem primitivo das cavernas aqui. E nós somos muito mais refinados, com certeza. E isso vai continuar, isso não parou. Nós não estamos no final da evolução genética. Nós vamos continuar evoluindo, mas só que numa geração nós não vamos ver. Isso é lentamente, mas nós vamos continuar. Onde vai parar, como vai aparecer, nós não sabemos. Nós aqui não dava para saber. Mas certamente daqui a alguns milhões de anos, eles vão olhar as nossas figuras lá, os cientistas do futuro lá que fazem escavação, vão achar e vão comparar com o que está lá no futuro e vão falar, nossa, olha como eles são grosseiros. Para nós é o supra-sumo, para eles ele vai parecer grosseiro. Porque vai. Tem coisas que já se nota. Por exemplo, tem um osso na nossa cavidade craniana, se chama osso esfenoide. É um osso que tem uma certa inclinação aqui na frente, na região do nariz, mas na parte interna, é claro. E os cientistas já notaram que nos últimos 200 anos, analisando crânios, fazendo análise, esse osso está sofrendo uma lenta mudança no grau. Ele está aumentando a graduação dele, a inclinação dele. Por quê?
O que acontece quando ele aumenta essa inclinação? Ele dá mais espaço na nossa caixa encefálica e permite que o cérebro humano seja maior. Sendo maior, quanto mais massa encefálica, mais inteligente. Isso aí é fato. Então, o que acontece? O cérebro humano vai crescer, está crescendo. E com isso vai aumentar a capacidade mental do ser humano. Por quê? Mas a matéria que determina isso? Não. É claro que são espíritos mais evoluídos. Mas o espírito ele precisa de um veículo físico que seja proporcional e adequado ao seu estado de evolução. Então, para que ele manifeste aquelas características mais elevadas, ele precisa de um corpo adequado. E o corpo humano está sofrendo transformações genéticas visíveis, mas muito lentas. Nós não vamos ver isso numa encarnação, que vão facilitar a vinda de espíritos mais evoluídos. Outra mudança que já está se notando é na glândula pineal, porque no mundo regenerado, os fenômenos mediúnicos vão ser muito mais simples e vulgares no sentido de ser, hoje em dia, mais restritos. São poucas pessoas que têm aquela mediunidade mais latente, mais saliente. Mas no futuro vai ser geral, todo mundo vai ter. E para isso, o órgão que vai ser necessário desenvolver é a glândula pineal. A glândula pineal está sofrendo alteração. Os cientistas já perceberam isso. Só para vocês saberem, a glândula pineal é o órgão do corpo humano mais estudado do mundo. Ela ainda é um mistério para os cientistas, mas eles já perceberam o poder que ela tem. Eles perceberam que ela consegue captar ondas eletromagnéticas, porque eles viram isso nos animais, fizeram experiências. Então, hoje, a glândula pineal, mais do que o coração, o cérebro, tudo mais, é a parte do corpo mais estudada pela ciência. Vamos lá, item 27. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Por isso que está dando esse choque ainda, né? Colocados no ponto intermediário, nós assistimos a partida de uma e a chegada da outra. E cada uma já se assinala no mundo pelas características que lhes são próprias. Kardec ainda falando da transição, dos dois tipos de gerações, né? As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Quanto a gente vê a guerra de gerações, né? Todo dia isso, né? Pela natureza das disposições morais, mas sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Devendo fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é um sinal espiritualistas, ele nem falou espíritas, espiritualistas, o que é um sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente por espíritos eminentemente superiores, sim, mas pelos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento da regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pela recusa em reconhecer algum poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos de antifraternos, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do apego a tudo que é natural. É atual isso aqui ou não é? Não é exatamente isso que a gente está vendo aí? Gente vivendo uma vida desvairada, completamente perdida, se afundando em paixões rasteiras. É isso que a gente vê. É isso, são esse choque das gerações. Em compensação, muita gente tentando fazer a coisa certa, né? São esses os vícios que a Terra tem que ser expurgadas pelo afastamento daqueles que se recusam a se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade e porque os homens de bem sempre sofrerão com o seu contato. Quando a Terra estiver livre deles, os homens caminharão sem empecilhos para um futuro melhor, que lhes será reservado desde este mundo como recompensa de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperam que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. Então, meus queridos irmãos, eu acho que ficou
bastante clara, fazendo um resumão. Chegaram os tempos, são chegados os tempos. Tempos do quê? De um cataclismo, do fim do mundo, do apocalipse, do quê? Não. Chegou o tempo da transição planetária em que o nosso planeta será promovido na escala dos mundos, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Isso vai impactar em progresso científico e em progresso moral. A humanidade como um todo, que também vem acompanhando esse progresso, o mundo se desenvolve científica e materialmente, e a humanidade vai evoluindo moralmente e intelectualmente. Existe um range, existe uma faixa em que as pessoas estão distribuídas. O que vai acontecer agora na transição? Vai haver uma linha de corte. Quem estiver naquele padrão moral e intelectual acima da linha de corte vai continuar o seu caminho evolutivo, vai continuar reencarnando no planeta Terra. Quem estiver abaixo será expurgado, será retirado deste orbe, que será um mundo de regeneração um pouco já mais evoluído, e irá continuar a sua evolução em outros mundos. É claro que isso é muito difícil para quem vai ser exilado. É lógico que é difícil. E a saudade, a vontade. Aqui ele está num planeta Terra em que ele tem internet, tem tudo, tem veículo, tem saneamento, tem ciência evoluindo, tem vacina. Ele vai para o mundo onde é para caçar o dinossauro na unha mesmo, para começar do zero. Embora ele esteja intelectualmente já avançado, mas então ele vai ter que ajudar, fazer esse esforço de ajudar aquele mundo a evoluir, como o nosso era há muito tempo atrás e chegou aqui. Os próximos vão seguir nesse mesmo caminho. E quem vai impulsionar isso vai ser a turma dos exilados. Ao mesmo tempo em que eles continuam a sua senda evolutiva, quem sabe evoluem moralmente mais um pouco e se tornem dignos até de retornar. Aí vai ser uma questão de escolha. Ou eles se apegaram ao novo mundo e vão ficar ali mesmo. Mas aí ele vai ter escolha. Agora não vai ter escolha. Agora, isso acontece como? Vai pegar uma pessoa aqui encarnada? Não. Como eu disse, é gradativo. À medida que as pessoas forem desencarnando nessa fase agora, já vai sendo feita uma divisão. E como que mede isso? Quem que mede? Quem mede? No final, no frigir dos ovos, é Jesus. Não tem erro na régua. Não adianta reclamar da régua, não. Não tem chuncho. Não adianta não dar caixinha. Não adianta ter corrupção. Não dá para dar jeitinho. Não tem. Não tem. A evolução do espírito, ela é patente. Ela não dá para disfarçar. Não dá para mentir. Não dá para enganar. Isso aí não tem jeito. O plano espiritual é claro isso, né? Ele enxerga pelo padrão mental. E tem uma régua justa, porque vem das leis naturais, então se é de Deus é justo. Então é isso que vai ocorrer. É exatamente isso o que os tempos são chegados. Então, vamos abandonar aquela ideia, aquele medo bobo de apocalipse. Vai dar destruição, vai acabar, vai vir Jesus vai chegar aqui com uma carruagem no céu, vai tocar fogo em tudo, vai separar, por uns caras na direita, outros na esquerda. Não, isso vai ocorrer de acordo com as leis naturais gradualmente, e vai ocorrer, e já está ocorrendo. Agora, não vai haver uma destruição geral, mas a natureza vai precisar aplicar algumas providências para acelerar o processo. Como, por exemplo, às vezes, botar bastante gente desencarnando de uma forma massiva, como, por exemplo, a pandemia ocasionou. Ela está acelerando. Muitos daqueles que desencarnaram já não vão retornar aqui para esse planeta, já não atingiram o nível mínimo. Não estou falando que todos. Não é que quem desencarnou... Por favor, não entendam errado. Eu não estou dizendo que quem desencarnou com a pandemia não tem nível. Lá tem de tudo. Sempre vai desencarnar gente. Gente que está acima da linha, gente que está abaixo da linha. Não tem privilégio. Não digam isso, que só quem sofre com a pandemia, quem pegou a doença, é quem tá inferior que vai... Não. Desencarna de todo jeito. Mas isso vai depurando. Com isso, está encarnando novos espíritos mais evoluídos que vieram para esse planeta para isso mesmo, para ajudar a elevar. E o nível geral da humanidade vai evoluir. Meus queridos irmãos, é lógico que sempre tem alguma coisinha mais para ler no livro. Eu peço, como sempre, concluam. E com essa
E com esse capítulo, a gente conclui, então, o capítulo 18, que é o último do livro A Gênese. Como eu disse, o estudo vai recomeçar de novo desde o primeiro programa. Então, fiquem tranquilos, vai estar disponível. E sempre vai estar disponível lá na web rádio. Como é que eu faço para ter acesso? Basta se inscrever no canal do YouTube e ter acesso, você vai ter acesso integral a todos os programas que estão gravados. Se você quiser ver um em particular que você perdeu, poxa vida, eu perdi o capítulo o item do capítulo 3, o programa do capítulo 3, vai estar lá. Você pode ver, ou você tem uma curiosidade, você vê o índice, eu quero ver este aqui. Você consegue, ou seguir, ir na sequência e ver todos. Isso vale tanto para esse programa Gênese, como para todos os outros da codificação básica do Espiritismo. Vale também para o Livro dos Espíritos, vale para o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e para a Gênese, que é o nosso caso aqui. A rádio é muito organizada e está disponível. Eu espero que essa série que a gente está concluindo hoje, esse ciclo que a gente está fechando hoje, tenha sido útil e proveitoso para todos. Eu garanto que eu ofereci o que eu tinha de melhor. Não é perfeito, eu tenho certeza disso. Eu também estou aprendendo, estou em fase de evolução, mas eu fiz com muito amor para ajudar, para auxiliar, para estimular, para motivar as pessoas, principalmente a lerem e a estudarem. Eu acho que lá no primeiro capítulo eu havia dito que existia um preconceito contra esse livro, a Gênese, que dizem, é o mais difícil da codificação, é difícil, eu não aguento ler, eu começo a ler, eu não entendo nada, eu paro, eu abandono, eu leio o Evangelho, eu leio o Livro dos Médiuns, eu leio o Livro dos Espíritos, mas não aguento ler a Gênese. Então, a proposta nossa foi realmente fazer um estudo e trazer para a linguagem atual, atualizar a ciência que ali foi exposta e explicar com exemplos do dia a dia, com uma linguagem mais simples. Eu espero que tenhamos sido felizes com essa estratégia, com essa metodologia e tenha ajudado as pessoas a desmistificar essa tal dificuldade da Gênese. Não é, não. Muito do que a gente viu aqui, eu acho que a gente conseguiu transmitir, está disponível hoje em termos científicos. A ciência hoje é muito mais evoluída em si do que no tempo que o Kardec escreveu. Tem um volume de informações muito maior e mais apurado, mais detalhado. Então, não é possível que no século XXI, a gente não consiga entender uma coisa que foi escrita no século XXIX. É só ter um pouquinho de paciência, fazer a tradução, fazer a leitura, explicar, dar exemplos, e eu tenho certeza que isso ajudou bastante. Meus queridos, então vamos à nossa prece de encerramento, e hoje vai ser bem especial, uma prece de agradecimento. Então, mas antes de chegar lá, nós vamos trabalhar um pouquinho, fazer as nossas vibrações da noite. Nós que até agora recebemos, nós vamos procurar oferecer o que há de melhor dentro de nós e impulsionar com a nossa vontade o nosso melhor pensamento, o nosso melhor sentimento, para que as pessoas e os locais mencionados sejam de fato atendidos e beneficiados. Nós vamos vibrar, primeiramente, pelos hospitais e postos socorristas, que nesse momento da transição estão sobrecarregados, as providências que estão sendo tomadas para acelerar a regeneração acabam sobrecarregando e muitas pessoas estão numa fase de sofrimento, precisando de auxílio, precisando da ajuda médica. E os médicos, tanto encarnados quanto desencarnados, estão sobrecarregados. Então nós vamos vibrar por esses locais de auxílio, esses hospitais postos-socorristas e esses profissionais da saúde, sejam eles espíritos encarnados ou desencarnados, para que eles possam continuar no seu sacerdócio, ajudando e beneficiando as pessoas. Nós vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, para que todos compreendam a necessidade de não viver somente a vida da matéria, somente a vida do trabalho físico, das atividades relacionadas à matéria. Nós temos que equilibrar as coisas e viver também um pouquinho as verdades e conhecer um pouquinho dos assuntos do plano espiritual. Não importa com qual bandeira religiosa, seja lá qual for, o Espiritismo não tem a primazia da verdade. Que cada um se apegue àquilo que mais lhe diz o coração, que mais lhe apetece a razão. O Espiritismo oferece a sua solução, a sua doutrina consoladora para aqueles que queiram, mas existem várias outras opções. O importante é que as pessoas
não fiquem presas somente na matéria e possam dar um passo adiante e se preocupar com o plano espiritual, porque nós somos cidadãos do plano espiritual. De lá viemos e para lá retornaremos. Então nós temos que estar preparados para este momento, para quando estivermos na nossa verdadeira pátria. Vamos vibrar pelos nossos lares, para que a equipe encarregada tanto da higienização espiritual, das formas de pensamento negativas, dos miasmas, dissolvendo tudo isso, e a outra equipe encarregada do depósito de novas energias de refazimento, possam realizar o seu trabalho nos beneficiando, e para o qual nós agradecemos muito e de coração. Nós vamos vibrando também para que a equipe de médicos do espaço, comandados pelo Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar a nossa água de acordo com as nossas necessidades. Chegando ao final da nossa reunião, nós vamos agradecendo a Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, e aos seus trabalhadores, esses irmãos queridos, que são sempre aqueles que estão na linha de frente, que sempre chegam à frente nos momentos mais críticos, nos momentos de provação, nos momentos de dor. São eles que primeiro chegam ao nosso lado para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos curar, para nos intuir, para nos pegar no colo. E por fim, nós vamos agradecendo profundamente ao Mestre Jesus por esta oportunidade de estudo, por termos conseguido chegar a término até o final do livro, que ele possa abençoar esse trabalho, que possa continuar ainda para beneficiar mais pessoas cada vez mais que venham a se interessar, a assistir e a aprender os seus ensinamentos através da ótica da doutrina espírita. Mestre amado, dispensa-nos na sua paz e que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado por toda essa série e vamos lá, vamos recomeçar. Terça-feira que vem já recomeça de novo a série desde o comecinho, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz.